Gente, eu vou começar falando do meu mestre, que é o mestre Ananias, e é a razão do meu projeto existir. Na verdade, tudo que eu vou falar é o projeto da minha vida, é uma situação que, na verdade, todo projeto é aquilo que eu não tive, que eu busquei, né? E ele é a expressão máxima, e é muito interessante porque hoje ele tem uma escola, e ele tem 87 anos, vai fazer 88 agora em dezembro, e imagina, ele veio das ruas, né? A capoeira, né? Nós como capoeiristas, a capoeira era proibida em Código Penal, então ele viveu isso até a sua infância e adolescência, e após isso a capoeira hoje é reconhecida como patrimônio. Então imagina ele vivenciar a situação de trabalhar com criança, de trabalhar com mulher, né? Porque a mulher não estava dentro desse ambiente. Então a gente tem uma escola muito diferente, é uma escola informal, de fato, né? E a gente segue, a gente busca, quando eu falo a gente, são alguns outros capoeiras que se uniram nessa construção, né? Eu não fiz sozinho, apesar de que eu sou ativo, né? Alguns, por vários motivos, saem, outros entram, né? Outros parceiros, mas é muito forte nessa relação da presença dele e de toda a ação sociocultural, educacional que a gente mantém dentro da casa, desse espaço, né? Então ele foi o primeiro, ele chegou em 53 em São Paulo, né? E foi o primeiro a fundar, ele fundou uma roda tradicional na Praça da República, né, no centro, e foi lá que eu conheci, buscando, né, em busca desses valores que, ao nosso ver, né, como menino novo, a gente ia atrás de uma coisa que a gente sempre questionou, né? Era um grupo de jovens que questionavam muito e a gente foi até ele, né? E aí, até chegar, imagina, você na rua, com um senhor que é duro, a lei é dura, sem pena, é super forte, é difícil você se aproximar, não é seja bem-vindo, é realmente uma situação de rua dura, difícil. Então, assim, foi muito aos poucos, né? Em 97 a 2000 a gente teve um espaço, e aí depois a gente fechou, voltou para a rua. De 2000 a 2007 foi quando a gente fundou a Casa Mestre Ananias. Quer dizer, retomou com uma visão mais madura, né? de um projeto social. A gente foi para um bairro que chama Bexiga. Eu não sei quem conhece o bairro do Bexiga em São Paulo. Levanta a mão, vou aproveitar, levanta a mão quem conhece. Bom, quem não conhece ou conhece a fama, o bairro do Bexiga é conhecido como um bairro italiano. Mentira! Quer dizer, ele é italiano também, mas antes de ser italiano é um bairro negro, do samba, um bairro onde o samba de São Paulo se criou, onde já existia capoeira antes dos baianos virem a São Paulo. Então a gente tem uma migração em São Paulo imensa de nordestino, principalmente de baiano. Então, todos os meus alunos, se eu perguntar quem é filho de nordestino, eles levantam a mão. Porque todo mundo é filho ou é nordestino. Então a gente tem lá no bairro, né, só para se contextualizar o bairro que a gente está, né, esse bairro supostamente italiano, que tem as grandes cantinas italianas, mas o resto E os donos que são italianos, os poucos ricos, porque chegou italiano também, de classe social desfavorecida, né? Então, assim, todo esse cenário formado, né, essa composição social, ela acabou se encostando, eles ficaram nos cortiços, então as condições de moradia são péssimas e caríssimas, né? Muito caro, é um absurdo. Se você... meu mestre hoje, ele está dormindo, ele mora na cidade de Tiradentes, que é extremo da cidade, ele mora num quartinho, a gente paga R$800 num quartinho que cabe só a cama. Né? É lá que ele mora e a gente dá todo o suporte para ele, nós capoeiristas. Então a ideia da casa é vivenciar de fato aquilo que a gente vive. A gente não tem um projeto para a criança. Né? Até ontem eu comentei em algumas das mesas, a gente não chama de aluno, de atendido, a gente tem como membro da casa. A ideia é trazer a família, a gente tem uma ligação muito forte familiar. Né? A gente entende que a família seja fundamental na formação. Né? Ontem foi muito falado em educação, em escola, e a gente falou pouco de família. Lá é o contrário, né? Não que a gente não tenha que ter mais ligação com a escola, mas a gente percebe que o caminho inicial é a família. A gente trabalha com a escola também, com algumas ações, mas o foco mesmo está nos pais,
É um projeto pequeno, nós temos um microporte, né? O ano passado nós fomos finalistas de microporte, e a gente, durante esses 5 anos, a gente se entendeu como micro mesmo. A gente quer manter a unidade familiar, a gente não tem estrutura dentro, pelo menos hoje, né, dentro de quem está ali, de ampliar. Se a gente ampliar, a gente perde a característica principal, que é esse vínculo afetivo, através da cultura popular. Quando eu falo cultura popular e tenho a capoeira e o samba como base, a gente faz o samba de roda baiano, que é a chula, né, o samba de viola, que tem uma característica própria, também fazemos o samba choro, até porque é uma casa em São Paulo e a gente tem essa referência. Então a gente segue o que a gente vivencia. A gente traz para eles, para as nossas crianças e para os adolescentes, aquilo que a gente faz. Né? O nosso exemplo é o grande brilho para eles. Então tudo que a gente propõe, né, todas as propostas, elas têm ligação com o dia a dia. Então a gente plantou árvore, aí tem a questão, a questão ambiental, a gente planta árvore, tem um quintalzinho, que agora o dono do imóvel tirou da gente essa parte, mas a gente plantou na frente, abriu um buraco na calçada, plantou uma árvore, e eles se ligam a isso, a gente faz junto com eles. Quando eu falo em cultura popular, é porque a gente cozinha, então tem aula de culinária, e a gente oferece para as pessoas que chegam, tem uma relação de cidadania, de respeito, até pela questão hierárquica que a capoeira propõe. Né? Então eles acabam entendendo, eu costumo falar, quando a gente chega, os adultos que chegam, cumprimentam as crianças como membro e não como, se eu estiver conversando com um adulto, o adulto ele é apresentado à criança, assim como a criança é apresentada ao adulto, e isso vai trazendo um panorama, né? Eles vão tendo aonde se espelhar. Eu não estou ensinando só uma atividade para a criança, não, eu estou ensinando aquilo que eu faço. Então tudo que a gente propõe é aquilo que a gente faz. Quando aparece o professor pernambucano, por exemplo, por conta do bairro, né, que tem muito, a gente começou a trazer manifestações da cultura pernambucana, a comida, a história. Então, cada época ela vai se transformando de acordo com quem está lá. Né? Então, é um aspecto vivencial nesse sentido, de quem chega traz a sua bagagem e essa bagagem é dividida. Né? Então, todas as questões raciais, essa questão que a gente sabe, de falar meu apelido é Minhoca, né? Eles me chamam de Minhoca. Então, Minhoca, eu encontrei aquele rapaz. Eu falei, que rapaz? Aquele moreninho. Aquele moreninho já sabe, né? Eu já sei, o moreninho sou eu. É um negro, né? Aí eu falei, não. Aí uma menina um dia falou, eu encontrei aquele rapaz moreninho. Eu falei, que rapaz moreninho? Aquele que está na roda toda terça. Aí ela fez assim, aquele moreninho. Aí ela fez assim com a mãozinha, né? Ela falou assim, sem ofender. Velho, o nosso mestre é negro, né? A gente só faz isso. Então a gente tem um trabalho intenso, né, sobre essas questões dentro do bairro, porque tem a mesma do bairro de Santa Teresa. Lá a gente tem vários, a gente está no centro, do lado da Paulista. Né? Então a gente tem sempre essa situação, né, de eles não terem acesso aos teatros. Todos os teatros estão ali no centro. Então se as crianças não têm esse acesso, a gente ainda não conseguiu levá-los, incluir dentro, eu até anotei, que é uma coisa que a gente tem que chegar, né, usar esses aparelhos. A gente tem as portas fechadas, eu já tentei, não é fácil, não é uma coisa que dá todo mundo, opa, venha, né, não tem. O que aparece no teatro não está ligado à cultura popular. Né? E falando um pouco das atividades diretas do espaço, né, dentro desse aspecto vivencial, a gente tem o teatro, né, as abrangências que a capoeira e as artes populares, né, a cultura popular promove. A gente tem o teatro, a dança, que são regulares, né, para as crianças. Eles ficam lá todos os dias, das 5h30 às 8h. É um período curto, né, até porque eles já estão em outros projetos do bairro, então muitas vezes não tem horário integral, né, a gente acaba concorrendo, a gente percebeu que seria a mais, né, então a gente começou a trabalhar essa questão familiar, que a gente vê que os outros projetos não têm, porque são grandes, né, do sírio-libanês e tal. Então a gente tem o teatro, a gente tem a aula de capoeira, de samba, de dança, o de violão, criação literária. A gente tem um ponto de internet que está desativado, que eu vou ligar para o gerente de Itaú. A gente ganhou, né? A gente ganha muita coisa. Deram 8 computadores, só que precisa ter senha. Bota lá a senha do cara doou, ele jogou fora, né? Ele falou, joga para esses malucos aí. Aí jogou pra gente e pegou, obrigado, né? Um monte de computador que eu não consigo ligar. Não sei ligar, não sei fazer, então vou
falar com o gerente que tal, vai dar uma forcinha. A nossa estrutura é bem difícil, é bem precária, né? A gente tem uma cozinha que a gente está conversando do lance do CMDCA, né, de conseguir as legalizações. A gente não sei se a gente consegue tirar, porque tem muita situação ali dentro. Consigo, né? Deus quiser. Eu vou chegar lá. A gente é bem miúdo, a gente tem CNPJ, mas não tem tantas outras coisas, né? Mas a gente chega lá. É muito legal ver como acontece. A gente tem as festas que são muito importantes na casa, que é a festa junina, a festa de Cosme e Damião, que é agora, dia 30. Pena que vocês moram longe, então eu queria ver todo mundo lá. A festa de Cosme e Damião é uma festa que acontece, especialmente o samba de roda, que é uma das pratas da casa, né? Porque a gente atrai muita gente fora da capoeira, que vai para o do samba. E é lindo ver as meninas sambando, coisa que eu não tive. Elas estão aprendendo com a gente fazendo, né? Na vivência, coisa que São Paulo distancia muito isso. Né? Você tem show de não sei o que, você não tem a coisa acontecendo de forma orgânica. Tudo que você vai ver, você tem que pagar. A relação é outra. E lá não, a gente não cobra entrada de nada, a gente oferece comida, algumas situações a gente acaba vendendo, mas Cosme e Damião a gente oferece caruru, né? Então Cosme e Damião, festa junina, que são as fixas. O aniversário do mestre, que é muito forte na comunidade da capoeira. A gente tem o aniversário do projeto, que a gente faz todo ano em maio. Aí a gente tem 2 oficinas que são permanentes, que é a de berimbau e a de samba de viola. A de berimbau é muito legal, que a gente faz com todas as crianças, eles fabricam o instrumento, depois eles correm pelo bairro tocando. E é muito interessante que eles ficam perguntando, quando é a próxima, né? Quando é a próxima que eu quero fazer meu berimbau e tal. Então a gente tem muito essa coisa, e eles veem a gente tocando berimbau. É super importante a questão de ritmo, o mestre busca isso de uma forma muito, assim, muito severa, ele é muito severo, então eu tenho que ficar dando o balanço, porque ele tem preconceito sim, ele não entende as crianças exatamente, então eu tenho que sempre estar nessa mediação, que é interessante, porque aí a gente traz os problemas, assim como traz o problema de alcoolismo. Na nossa instituição a gente tem festa e vende cerveja. Né? Tem instituição que não vende, porque diz que é ONG, que não pode. Lá a gente vende e ensina que quem não pode beber, a gente tem um rapaz que faz o blog, que é excelente, ele é jornalista e ele tem problema de dependência do álcool. É falado. O dia que ele apareceu lá, que ele sempre segurava, o dia que ele apareceu, a gente conversou com todo mundo, olha, apareceu, isso é um problema, uma doença. E aí eles identificam na casa deles, mais um aspecto vivencial. Né? Aprende como a vida é. Né? Então a gente fala as coisas duras, quando o mestre fala palavrão, quando a gente fala, ó, ele fala palavrão, porque na época dele não existia isso. Ele sofreu tudo isso, era crime, ele tinha que correr da polícia. O pai falava que ele era vagabundo porque estava jogando capoeira, ou jogando bola. Então tudo isso serve de material lá na instituição, para que a gente transcorra. Às vezes ele fala, olha só, hein, vou contar. Ele fala assim, quando tem uma menina tocando instrumento, fala, rapaz, ele fala bravo, né? Não tem um homem para tocar? Estamos em 2012, hein? Então imagina como a gente tem que trabalhar. E não é só com criança não, com adulto também. Porque tem adulto que fala, não dá esse velho, não dá, ele não deixa a mulher, não sei o quê. Eu falo, não, peraí. Um dia ele também, lá atrás, não podia nem jogar capoeira e jogou. Então vamos vencer, vamos aprender. E é possível com ele, porque ele não tem uma regra definida. Ele é uma pessoa completamente... Eu não sei nem dizer como é que ele é, mas ele é uma pessoa que não tem uma regra, que ele vai falar, é assim, e todo mundo vai seguir. Não. Cara, ele chega para uma hora que você vai cumprimentar ele, já vou acabar. Você cumprimenta ele, ele fala, oi, tudo bem? Tem vezes você vai cumprimentar, fala, o que você está cumprimentando? Tá bom, deixa eu cumprimentar. Então não tem. Cada dia de um jeito. Todo mundo que chega lá, pisa e fica meio... Como é que eu faço agora, né? Ando pra cá, todo mundo tem medo. Tem mulher que não vai dar beijo nele. Fica louco. Vai que eu dei um beijo de você, ele me dá beijo? Ele se veste todo, ele é sério. Tá? Então as pessoas acham que, por respeito, ela tem que só fazer... Oi, né? Dar um tchauzinho. Ave Maria, eu vou ficar doido. Falei, não. Ele já supõe que é preconceito, pela história dele. Então, todo mundo que chega lá, chegou uma branca, chegou uma mulher branca que fez assim pra ele, ó, já falou, o que é isso aí? Calma, aí eu tenho que falar, calma, mas a mulher tá tímida o quê, rapaz? Não vem falar, deu beijo em você, deu beijo no outro, não dá beijo em mim. E aí, tudo isso a gente trabalha dentro da instituição, dentro das aulas regulares, eu já estou acabando, muito obrigado.
Gente, pessoal de Itaú, muito obrigado. Sempec, valeu. Obrigado vocês por me ouvir. Eu queria falar mais, né? Eu pensei que você falou